Muy buenas tardes Muito boa tarde y buenas noches para los e que es boa de noite noche, para onde é de noite, a todos a los todos que nos están viendo a os través que del estão nos satélite vendo Amazonas, através do satélite Amazonas internet, ou da internet, en los diferentes nos diferentes países. Un saludo al misionero E uma Miguel saudação ao Bermúdez missionário Marín, Miguel allá en Bermúdez Oaxaca, Marim, lá em Oaxaca, México, México, en la congregación que na pastorea congregação el reverendo que o Miguel reverendo Miguel Roberto Robles y pastoreia, toda la congregación e allá toda a congregação ali en Oaxaca. em Oaxaca. Hoy viernes 28 de julio de este año Hoje, sexta, 28 de julho 2023. deste ano de 2023, tenemos este estudio bíblico temos este bajo estudo el tema bíblico que sobre o estaremos tema viendo que y estaremos escuchando vendo e ouvindo del Dr. William do Soto Dr. Santiago, William titulado Soto Santiago, Deus com o dando título Deus sabedoria dando sabedoria inteligência e a seus inteligência aos seus filhos para hacer la para obra fazer que les a ha obra sido que encomendada. lhes foi encomendada. Este mensaje fue predicado Essa mensagem el foi sábado pregada 4 no de sábado, dia septiembre 4 de setembro del 2010, de 2010, aqui em Cayey, Porto Usou a Rico. escritura E ele usou a escritura del Éxodo, de Êxodo, capítulo 25, capítulo 25, del 1, verso 1 al do 9. versículo 1 ao 9. Leemos el verso 8 y Vamos 9, ler o donde dice, versículo "Y harán 8 e un 9, santuario para mí, onde diz: y habitaré en medio de ellos. Y allí E me dibuja farão una um estrella de santuário e David. habitarei no meio deles. E ali ele desenha uma estrela de Davi, conforme a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os pertences, assim mesmo o fareis." Pueden tomar asiento, Podem por se favor. sentar, por favor. Nos diz en el mensaje na la mensagem obra de la lluvia a temprana obra da chuva temporã y tardía, e tardia, predicado el sábado 16 de agosto, pregado sábado 16 de agosto de 2013 em Monterrey, México. nos dice nuestro hermano Nos William, diz o nosso irmão William, el título de o propiedad, título de propriedade, el libro de los 7 o sellos, livro dos 7 selos, todavía no ha sido tomado de la ainda não diestra foi tomado del que está da sentado no direita trono, do que está sentado no trono, porque cuando sea tomado, porque quando seja aí tomado, já haverá terminado aí a já terá misericórdia de terminado a misericórdia de Deus, aí haverá terminado aí já terá o tempo terminado de já la iglesia, o tempo da igreja, haverá terminado já terá la terminado dispensación a de la dispensação da graça y no habrá sangre e en não el terá propiciatorio. sangue no propiciatório. Desde el 2003, Veja, desde 2003, estuvo hablando ele esteve nos falando el título de que o propiedad título de propriedade todavía no ainda había sido não tomado. tinha sido tomado. ¿Por qué? Por quê? Si era tomado y Se no estaba allí, fosse entonces tomado e não estava no habría ali, então não misericordia teria para que misericórdia las personas para que as pessoas recibieran a Cristo como recebessem seu a Salvador Cristo como seu Salvador en la dispensación de la gracia, o durante na la dispensação da la graça ou que es lo que durante vamos a a ver dispensação más da adelante. graça, que é o que vamos ver mais à Agora, frente. mirem. Agora vejam, En esta libreta, nesse livreto, una libreta que él é um livreto escribió algo na aquí, qual ele escreveu algo aqui, y vamos a leer e vamos ler esto que él escribe acá. isso que ele escreve aqui. Diz: Juan el Bautista João dijo, Batista disse: después de mí viene uno depois de mim más vem poderoso que yo, mais poderoso que eu, del cual do qual yo no soy digno eu de não sou desatar la digno de correa de su calzado. desatar a correia de suas alparcas. Él les bautizará con Ele Espíritu os Santo y batizará fuego, com Espírito Santo e y fogo, recogerá e el recolherá o en el trigo alfolí no celeiro y quemará la e paja. queimará a palha. Yo no lo conocía, Eu não conhecia, pero el que me mandó a mas o bautizar que me dijo, mandou batizar me sobre disse: aquele que tu veas sobre o aquele que Espírito tu Santo vejas descender o Espírito sobre Santo descer ele, sobre e que ele permanece- e que permanece, y que permanece, e que permanece. bueno, coma, ese es él. Aí, entre aspas, descender esse é sobre ele, ele. e eu vi descer sobre ele. A él A ele le conviene lhe crecer convém crescer, y a mí menguar. e a mim diminuir.
Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai escrevendo tudo isso. E assim ele vai colocando como ponto de interrogação. E ele escreve livro dos selos, ele escreve com ponto de exclamação. A 454 e a 455, que é a escritura, ou seja, a parte, a porção, onde o irmão Branham fala ali, disso que eu vou ler, que o irmão William escreve, que ele faz referência, diz, eu não sei quem será. Talvez seja este o tempo para que apareça esta grande pessoa que estivemos esperando. Isso tudo ele está escrevendo, eu não estou lendo do livro. Ou seja, a mesma coisa que está ali, mas com as suas próprias palavras. Ele está escrevendo. Está esperando. Se é assim, estarei deixando vocês para sempre. Não estará dois aqui ao mesmo tempo. E se fosse assim, eu diminuirei e ele crescerá. Ponto. E ele mais embaixinho ele escreve, o irmão Branham falou nos mesmos termos de João Batista, anunciando que depois dele viria outro homem, outro profeta, no qual estaria se cumprindo a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem. E ele escreve ali, pequeno ali, selos 256, onde eu falei para vocês, que será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em homem. Continua escrevendo a anotação. Ele mostrou que seria a palavra encarnada em homem, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 19, 11 ao 21. E escreve selos 57. E disse que Apocalipse 10, versículo 1 ao 11, a vinda de Cristo, o anjo forte, seria o mensageiro a Israel. Escreve selos 256 e a porção selos 57, e essa porção que ele escreve como um resumo do que tem ali. Depois ele escreve Mateus 24, 30 a 31. Depois escreve selo 469. E aí escreve e disse que o anjo, diferente dos 7 anjos das 7 eras, era o que tinha o 7º selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Para isso, tinha que vir em carne humana. E na outra página, ele escreve selos 369, 370 e 368. Ou seja, ele também escreve a 368, mas seria 368, 369, 370. E ele escreve, e a 57. E escreve, disse que Moisés e Elias, as duas oliveiras, era onde estará a palavra encarnada e a misericórdia de Deus pela última vez. Isso é assim porque é o mensageiro a Israel. E ele escreve Apocalipse 10, versículo 1 a 11. E o que encontramos no livro dos selos? Nessa porção que sempre lemos, na 369 abaixo, onde ele diz, ou seja, ele escreve ali, desses que tinham ouvido a pregação desses profetas, ou seja, do que tem esse ministério, esses ministérios, e diz que tinham rejeitado a misericórdia de Deus pela última vez. E aí é que ele escreve de Moisés, o que recebe a sua mensagem recebe misericórdia. E ali nessa anotação, que, veja, neste livreto ele escreve que esse mensageiro é o mensageiro a Israel, e é o ministério de Moisés e de Elias, ou seja, as duas oliveiras, onde estaria a palavra encarnada e onde a misericórdia de Deus estaria pela última vez. Agora vejam como na mensagem que nós ouviremos hoje, ele nos fala uma partezinha ali, que ele diz na página 14,
diz: portanto, vai ter um curto tempo de misericórdia antes de começar a grande tribulação. E não sabemos de quantos dias, meses ou anos vai ser esse lapso de tempo. Vai ser um tempo curto. Ele não está se referindo ao tempo da misericórdia de Deus durante as eras, porque as eras são 2000 anos. E, ou seja, é um lapso de tempo longo. Aqui já está identificando especificamente e exclusivamente um tempo onde Deus estaria repartindo misericórdia pela última vez a igreja noiva, aqueles que a receberão, que receberão essa misericórdia pela última vez, porque Ele falando nesse dia de 2010, falando desse momento, falando daquele momento, ele está dizendo que já para esse tempo, ele já terá saído do trono de intercessão, terá tomado o livro e, consequentemente, o trovão no céu já não é um trono de misericórdia, mas um trono de juízo. E vejam que esse trono de misericórdia, o qual, nesse tempo final, veja, na página 13 abaixo, e em cima na 14, nessa parte que nós lemos, eu estava procurando esse lugar, onde ele fala um pouquinho mais, ele diz assim que é grave a situação o qual a família humana chegou, mas conforme as profecias bíblicas, só tem uma esperança à humanidade, e é a vinda do Senhor ao seu templo espiritual, à sua igreja no último dia, sob o ministério do Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés e Elias. Vai ter um lapso de tempo no meio do cristianismo de misericórdia para buscar a Deus antes que comece a grande tribulação. Agora lembrem que a terceira etapa é para a noiva, são para as fátuas e para os perdidos e os 144 mil. Mas vejam como na visão da carpa, vê ali pessoas com suas mãos erguidas, chorando, clamando, ou seja, buscando a Deus e recebendo a Cristo, mas não para obter o corpo teofânico e assim serem preparados para a transformação, porque já é um tempo onde não tem misericórdia no trono celestial, mas sim estará a oportunidade para que ela receba a mensagem e dê as suas vidas na grande tribulação. Agora vejam, o irmão William continua dizendo aqui, nessa mensagem, a obra da chuva temporária e tardia, portanto, a misericórdia de Deus terminará. A porta da misericórdia vai ser fechada, conforme a Lucas, capítulo 13, versículo 25 ao 27, quando o pai de família se levanta e fecha a porta, então muitos virão clamando, mas Cristo dirá, em verdade vos digo que não os conheço. Agora, a misericórdia de Deus ainda está estendida desde o lugar santíssimo. Isso está falando em 2003. Desde o trono de intercessão para todo ser humano que ouve a pregação do Evangelho da Graça e recebe a Cristo como seu Salvador pessoal. Se Cristo já tivesse tomado o título de propriedade, isso é para aqueles que dizem que ele trouxe o título de propriedade em 63 e que trouxe e entregou ao homem. E
Outros dizem que foi em 74, outros dizem em outras datas, mas veja o que ele diz ali. Se Cristo já tivesse tomado o título de propriedade, já não teria misericórdia para as pessoas, e as pessoas já não obteriam perdão dos seus pecados e não podiam ser limpos pelo sangue de Cristo. O qual é o que já está acontecendo. Ele está falando ali como se tivesse acontecido isso, mas então vejam, não teria misericórdia, as pessoas não estariam recebendo misericórdia e recebendo o novo nascimento. E não poderiam ser limpos pelo sangue de Cristo e não poderiam obter oportunidade de serem transformados nesse tempo final. Mas algum dia a porta da misericórdia vai se fechar e Cristo é a porta da misericórdia. Quem é a porta da misericórdia? Cristo, o ungido, o Messias. Agora, na página 44 da mensagem Almas Encarceradas, nos diz: observem, na metade da página, observem o mundo e vejam onde se encontra. Observe como rejeitaram a verdade e como foram perfeitamente identificada a parte relacionada à profecia. Mas, onde estamos agora? Deus tenha misericórdia. Isso me faz sangrar o coração por dentro. E ele escreve: isso me faz sangrar o meu coração. E isso, onde estamos? Lembrem, esses 7 picos ali ao poente, ele escreve oeste, não tem nada. Isto se encontra perfeitamente na divisão do continente e dali vai ao deserto, dá lugar à eternidade. São 7 picos na mera divisão do continente. Aí é que ele escreve: o último pico é a terceira etapa, que é o que diz, isso é diretamente entre o bem e o mal, e no final disso, a terceira etapa era o último pico da série. E escreve: o último pico é a terceira etapa, e desenha uma pedra angular e uma seta pedra angular, onde ele disse: Noé entrou e passaram-se 7 dias, 7 eras, durante os quais nada aconteceu. E escreve uma pedra angular, 7 trovões, e aí é que está desenhada a pedra angular, as eras e a seta sem a pedra angular. Mas no final dos 7 dias chegou o juízo. Se unicamente ali nos dias de Noé tivessem reconhecido o sinal, se o mundo naquele dia tivesse conhecido esse sinal, e Deus prova essas escrituras, o exemplo foi com Nínive. Essa geração viu o sinal. E quem era o sinal? Jonas. E vejam que o juízo não caiu sobre eles, porque reconheceram o sinal. E o maior sinal que uma geração tem, um povo, uma nação, o mundo é sempre um profeta. Se o mundo naquele dia tivesse conhecido esse sinal, e Deus prova por estas escrituras que lemos há um tempinho, que ele destruiu essas pessoas, mas não foi sem misericórdia. Ou seja, ele não destruiu sem antes enviar misericórdia. A misericórdia foi enviada para eles por meio de um profeta, mas eles não quiseram crer. Deus é muito misericordioso. Ele enviou a eles misericórdia, mas eles não quiseram recebê-la. Ele sempre envia a misericórdia primeiro e desenha uma estrela de Davi. E se eles tivessem conhecido que este sinal era do tempo do fim? E escreve: a misericórdia foi enviada através de um profeta. Mas quando isso aconteceu, de repente a salvação terminou. Quando o que aconteceu? Quando ele enviou a sua misericórdia em um homem, ou enviou ao homem com a sua misericórdia.
E ninguém, reticências, de repente a porta estava fechada. Uma só pessoa conhecia esse sinal e este foi Noé e seu grupo. Eles foram os únicos. Quando essa porta se fechou, Noé sabia que este era o fim. Ele sabia, correto, se apenas tivessem conhecido o sinal. E aí é que ele escreve o que já conhecemos. Agora vejam, que o podem colocar aí na porção, no estudo. Agora vejam, continua dizendo, agora o reverendo William Branham, quando falou a respeito dos selos, ele disse, isso ainda está no futuro. Portanto, Deus está refletindo e mostrando o que vai acontecer quando Cristo complete a sua igreja e se levante do trono do Pai e tome o título de propriedade e o abra no céu. E depois o quê? Depois, desça e entregue a um homem. E na página 102 do livro dos selos, o reverendo William Branham nos diz, e vamos ver aqui algo, porque tem um lugar onde ele diz que estão ouvindo ou que estavam recebendo os trovões. Vamos ver rapidinho aqui. Já já vamos achar. Vamos ver se é a 149. Qual é? Não. Não, é um que diz que ele está preparando, que estamos nos preparando ou alguma coisa assim, porque estamos recebendo os trovões, porque está a hora de ir, a hora de ir, ou neste avivamento que temos, alguma coisa assim. Veja, o mesmo que ele estava falando, que é o que nós vamos ler, da 102, falando que quando Cristo saia do trono de intercessão, ele vinha falando de que já estava fora. E nessa parte, eu não encontrei agorinha, estou procurando, que ele diz que estavam ouvindo os trovões, mas os trovões, o nosso irmão William diz que são dados na carpa. E o irmão Branham também em alguns lugares, ou seja, vejam como o irmão Branham está refletindo, ou seja, ele está profetizando o que seria mais adiante.
Vejam, na 102 do livro dos selos diz: então, através dessas eras da igreja, tem um tremendo enredo, mas no final das eras, a mensagem do sétimo anjo deve restaurar todos esses mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Não tinham sido revelados antes em sua condição verdadeira. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam presentes e eles viram estas coisas acontecer, assim como viu João. Ele disse: tem um cavaleiro do cavalo branco, mas tinha um mistério concernente a este cavaleiro que não conheceram. Então, seria revelado mais adiante, quando o Cordeiro saísse do trono do Pai, como um intercessor e redentor semelhante. Agora vejam, em um estudo que ele escreve, se referindo a essa escritura, ele diz, escreve: serão revelados quando o Cordeiro saia do propiciatório. Ou seja, que isso seria no futuro. E está dizendo que o sétimo anjo é o que está dando e abrindo e dando a conhecer tudo. Mas veja, ele está profetizando de como seria quando ele saísse do trono de intercessão. Vamos ver? Não. Essa que lemos que falta para... Eu tinha esses dias, mas eu não anotei. Mas tudo isso, vejam, é refletido no irmão Branham, o que ia acontecer quando Cristo saísse do trono de intercessão. E vejam quando ele diz ali, o nosso irmão William: portanto, Deus está refletindo e mostrando o que vai acontecer quando Cristo complete a sua igreja e se levante do trono do Pai e tome o título de propriedade e o abra no céu. E depois o quê? Depois desça e entregue ao homem. Agora vejam, nessa mensagem, ou nesse estudo, na Escritura do Êxodo 25, 16 ao 22, onde fala do conteúdo do lugar santíssimo, que estavam ali os dois querubins, e como estaria feito o propiciatório e tudo isso. Aí nessa escritura, nosso irmão William escreve ali: assim é no céu. E a voz de Deus, porque tem uma parte onde ele diz: e dali me declararei a ti e falarei contigo sobre o propiciatório, dentre os dois querubins que estão na arca do testemunho, tudo o que eu te mandar para os filhos de Israel. E aí o irmão William escreve: assim é no céu. E a voz de Deus sai do seu trono eterno e é enviada através do anjo Gabriel, o mensageiro com acesso ao livro da verdade. Essa voz é enviada através do arcanjo Gabriel. A quem? A um instrumento que Deus tem na terra. Dali me declararei a ti. Como Deus estava se declarando aos filhos de Israel nesse tempo, através de Moisés. Mas se deram conta ao arcanjo Gabriel ministrando no Antigo Testamento? Lembre uma mensagem que o irmão William tinha dito? E poderíamos vê-lo no Antigo Testamento ministrando. E vejam onde o encontramos ministrando a Moisés. Porque esse anjo que tem acesso ao livro da verdade. Agora é algo que ele está nos mostrando aqui, porque ele escreve as Escrituras de Apocalipse 4:1.
Apocalipse 5 del 1 al 7. Apocalipse 5, de 1 ao 7. Apocalipse 5 del 8 al 11. Apocalipse 8, de 1 a 11. Apocalipse 11, do 13 ao 14. 11, do 15 ao 19. 15, do 1 ao 5. E 8, de 1 ao 5. Agora vejam que continua sendo o mesmo anjo do pacto, o mesmo que libertou o povo hebreu, o mesmo que esteve no meio da igreja através dos seus mensageiros, e é o mesmo que nesse tempo final estaria operando os ministérios de Moisés e Elias. Agora, veja, continua dizendo, com esse título de propriedade, quem tem esse título de propriedade terá domínio, controle de toda a natureza. Esse é o mistério de Moisés e Elias, tendo controle sobre toda a natureza. Eles terão controle de toda a natureza porque em quem esteja o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, estará o título de propriedade. Vejam, que simples é conseguir achar onde está o título. Naquele que tem o ministério de Moisés e Elias. A esse, Cristo terá entregue o título de propriedade, porque ele o reclama para quem? Para a raça humana. Traz a raça humana e entrega ao homem para que o coma. Na página 115, ele diz que o título de propriedade é para a igreja, diz, não é para Cristo. Página 115 do livro dos selos. O sangue do cordeiro, em cima do parágrafo, diz: o sangue do cordeiro pagou o preço, e quando ele falou, teve um trovão, e saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas isso ainda era um símbolo, observem bem, porque ele disse que seria dado a conhecer nos últimos dias. Vem em símbolo, igreja. Entendem bem? Isso vem em símbolo de uma igreja. E sabem que é um selo, mas não sabem exatamente o que ainda é esse cavaleiro sobre o cavalo branco. Mas vai ser revelado apenas nos últimos dias, quando o selo seja realmente aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. E ele escreve os selos abertos não para Cristo, mas para a igreja, porque ele toma o título, abre. Vejam. E em Apocalipse 10 nós vemos ele descer e entregar ao homem. Ou seja, ele pega e não come. Traz à terra para que um homem coma. Isso me faz tremer. Eu espero que a igreja realmente entenda isso. Eu quero dizer, vocês aqui, a quem vou chamar de noiva. Eu confio que entendam, a voz é um trovão. E ele escreve, a voz é igual um trovão. Agora, de onde vem a voz? Vem do trono, de onde o Cordeiro acabou de sair como intercessor. Agora está presente para tomar a sua posição como rainha. O trovão veio do meio do trono e saiu para fora. E o Cordeiro estava parado aqui fora. Ele tinha saído do trono do seu pai para tomar seu próprio trono. E escreve a era de pedra angular. Glória, amigos, não deixe escapar isso, ou seja, não escapem isso que ele acaba de dizer aqui. Ele tinha saído do trono de intercessão para tomar o seu próprio trono, onde? Na era de pedra angular. Agora veja o que continua dizendo aqui na mensagem.
O juízo começará pela casa de Deus, que foi pregado 23 de abril de 2005 em São Paulo, Brasil, diz. Agora podemos ver que o mistério do tempo final é o mistério do sétimo selo, e essa é a voz dos 7 trovões que revela o mistério do sétimo selo. E a voz dos 7 trovões é a voz de Cristo. A voz de Cristo clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7. E no cumprimento dessas profecias, Cristo terá o seu trono de juízo. No cumprimento de que profecias? Dessas que ele acaba de dizer. Cristo terá o seu trono humano, através do qual ele se manifestará, se revelará e transmitirá todas as palavras de Deus desde o trono celestial, as transmitirá ao seu trono humano, que ele terá na terra. O juízo divino que será manifestado na terra, porque esse instrumento que Cristo terá, o qual primeiro terá como trono de misericórdia. Vejam o que vamos ouvir depois na mensagem. Agora, vejam no tema, o poderoso Deus revelado diante de nós, na página 11, nos diz, assim que Deus, no princípio era a vida, o Eterno, nele tinha atributos, e esses atributos vieram a ser palavras, e a palavra se fez carne. Jesus foi um redentor, e desenha uma estrela de Davi, e redimir significa retorná-lo, e para ter que retornar a algo, isso devia primeiro estar em algum lugar ou posição onde tem que retornar. Assim que você vai perceber que nem todo mundo poderá vê-lo, porque nem todo mundo estava no pensamento de Deus no início. Você vê? Olha os sacerdotes. Aí ele escreve a escritura de São Mateus, capítulo 13, 34 e 13:37, São Mateus 13:37 e 13:47 ao 50. Olhe os sacerdotes, quando eles viram Jesus se expressar a si mesmo, mostrando que ele era, exatamente de acordo com a palavra, eles disseram, é Beelzebu. Isso demonstrou de que natureza eles eram. Vejam, com isso, já estavam se identificando de que natureza eram. Portanto, não estavam no pensamento de Deus. Essa era a ideia moderna daquele tempo, mas quando aquela prostituta, a quem ele encontrou a porta, e ele mostrou o sinal messiânico dizendo tudo o que ela era e o que tinha feito, ela olhou a ele e disse, cavalheiro, percebo que és um profeta. Sabemos que quando venha o Messias, vai nos dizer todas estas coisas. Ela estava reconhecendo ele como o Messias ungido, porque ele preenchia as condições da Escritura e desenha uma estrela de Davi. Você vê, as duas partes do papel estavam juntando-se. Sabemos que quando vem o Messias, e ele escreve coisas que o Messias fará quando retorne. Agora, possivelmente Deus tinha ajeitado isso e aquilo para conseguir aquele som particular da campana, como no celeiro. Mas quando Jesus deu a volta e disse, eu sou o que fala contigo, não teve tal expressão como Beelzebu. Vejam, Jesus se identificou com ela. Ele disse, sou eu, o que fala contigo.
Ali deixou o seu cântaro e correu à cidade e disse: venham e vejam um homem que disse as coisas que eu fiz. Esse não é o Messias? Agora, qual foi o resultado de pôr a antiga Escritura junto à experiência que Jesus estava dando a ela? O resultado foi o Messias. E você notou que ali mesmo os seus pecados foram perdoados? E o sacrifício ainda não estava feito. Mas potencialmente ela já cria no Cordeiro de Deus. Porque para começar ela era redimível, porque já estava no pensamento de Deus desde o início. Assim que quando ela viu a Escritura do Senhor manifestada, veja, ela viu a Escritura. E os saduceus e fariseus também viam as Escrituras, porque eles diziam: nós temos a Moisés e os profetas. Os dois tinham a mesma coisa, mas uma estava no pensamento de Deus, uma tinha percepção profética, os outros não. Podiam chamar ela como quisessem chamá-la. Ali, uma prostituta, podiam chamá-la mulher de má fama e muitas coisas. Mas era redimível. Ela foi perdoada porque ela era parte de Deus, parte do atributo. Ela era um atributo deste grande atributo. Assim que quando ela viu a Escritura do Senhor manifestada, o que Ele era, o que é, isso a redimiu, a trouxe ao original. E aí desenha uma estrela de Davi. O que ela era, ele escreve uma estrela de Davi, escreve: foi redimida ao ver a palavra encarnada. Agora, se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria funcionado. Construir uma arca e fazer flutuar, isso não funcionaria agora. Não foi uma porção de Deus. Ela agia de uma maneira muito peculiar, porque Ele era peculiar. E a sua mensagem era peculiar, porque era a palavra de Deus manifestada. E desenha uma estrela de Davi. Tampouco teria podido vir com a mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus manifestado em uma porção. Ele era a palavra manifesta para aquela hora. Mas Jesus não podia vir dessa forma. A Bíblia não dizia que tinha que vir assim. Mas quando Ele veio e se expressou, fez tal e como estava escrito no Antigo Testamento. E então, todos os que eram redimíveis creram nele. Que bonito, não é verdade? Todos os que eram redimíveis creram nele. Os que não eram redimíveis não creram nele. Porque eles eram os pensamentos de Deus, e desenha uma estrela de Davi, os atributos dele no início se manifestaram em carne e foram redimidos, e escreve atributos tornados voltados novamente a Deus, tantos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles podiam ser redimidos, eles existiam desde o princípio como expressão de Deus. Se nós parássemos aqui por um momento, se fosse possível, e pensássemos nisso essa noite, na mensagem da hora, os pensamentos expressados de Deus, nos diz que é antes da fundação do mundo que nossos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Assim que podemos ver ambos os lados, como diz no início, pelo qual somos estranhos. Tem que ser dessa forma. Tem sido sempre assim e assim vai continuar sendo. Ele era a palavra e a palavra se encarnou e habitou entre nós. Agora, podemos ver que Deus, depois de ter manifestado o seu povo em diferentes formas, se velou ou escondeu em pé de tecelão no seu trono de misericórdia. Ele escreve: o trono de Deus no céu se materializa em um homem na terra. E aí está o nome de Deus manifestado. Vemos isso como Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e essas peles de cortina estavam penduradas ali.
o véu, como ele veio na forma da coluna de fogo e como uma nuvem, e se escondeu atrás do véu, velando-se para o mundo exterior. Mas pela fé, e ele sabia que estava ali, e escreve o trono. Eles sabiam, e escreve também Salomão, eles sabiam, independentemente do que o mundo pagão dissesse, ele estava escondido para os incrédulos, mas o crente, pela fé, sabia que ele estava ali. Eles tinham misericórdia, e ele estava em seu trono de misericórdia, o qual era um grande segredo. E ele escreve Apocalipse 8, versículo 1. Vejam o paralelo. E ele escreve o trono, uma pedra angular e as eras. Ele estava ali, escondido, em seu trono de misericórdia, o qual era um segredo, esse segredo do sétimo selo, o qual, quando foi aberto, em Apocalipse capítulo 8, teve silêncio no céu. O grande segredo de Deus. Este seria um bom tema para um estudo. E aí abrangeria muitos ângulos, o grande segredo de Deus. Vamos anotar isso, para que não esqueçamos, para que vejam e ver se o irmão William pregou alguma mensagem com esse tema, para procurar também. Agora veja, continua dizendo, vocês sabem que nesses dias do Antigo Testamento, o entrar atrás daquela cortina era morte, era estar fora dela. Hoje estar fora dela é morte. Escreve véu. Naquele tempo, o entrar à sua glória era morte. Hoje, permanecer fora dela é morte. Isso aconteceu, com certeza, quando o véu se rasgou, aquele velho véu, quando ele morreu no Calvário. Hoje, o permanecer fora da sua presença é morte. Você vê? Você tem que esquadrinhar as Escrituras para ver em que dia estamos vivendo, porque isso muda de uma forma a outra, e desenha uma pedra angular e as eras. Vejam, diariamente vai mudando, e vai chegar um momento onde ele já não estaria no trono de intercessão, porque foi igual em todas as eras, ele com misericórdia, trono de misericórdia, mas chegaria já um dia em que já não estaria como trono de misericórdia. Agora, quando o véu se rasgou no Calvário, aí escreve, no que lemos, escreve, muda de uma forma a outra. Agora, quando o véu se rasgou no Calvário, o trono de misericórdia ficou descoberto. Mas o que aconteceu? Estava pendurado no Calvário, jorrando sangue, da mesma forma em que eles faziam ano após ano. Pegavam sangue e aspergiam no trono de misericórdia na purificação do santuário. Mas ali, Deus, com o seu grande e poderoso golpe de centelha, dividiu o velho véu de cortina de cima até baixo, e o trono de misericórdia ficou exposto à vista de todos. E escreve o trono, Jesus. O genuíno e real Cordeiro de Deus estava pendurado à vista de todos no Calvário. O verdadeiro trono de graça, quando Deus mesmo tinha pago o preço e tinha vindo a ser como um de nós, e tinha se manifestado como homem para se relacionar conosco, e não só nos relacionarmos com Ele. O assento de misericórdia estava à vista de todo Israel naquele dia do sacrifício, mas a tradição dos pais eclesiásticos tinha velado ante o povo o verdadeiro assento de misericórdia. E escreve o trono. Se eles tivessem conhecido a Escritura, cada pedaço teria caído em seu lugar.
como ele recebeu, como o recibo que o chinês da lavanderia nos dava. A profecia do Antigo Testamento teria se cumprido, e na verdade se cumpriu. E se tivesse ensinado a Escritura, eles teriam visto o assento de misericórdia no pedaço de papel chinês. E ele escreve na frente, se referindo a isso, ele escreve: o ensinamento é para ver. O ensinamento é para ver. Que linda anotação. O ensinamento é para quê? Sobre a carpa? Para ver. Para ver a sua vinda, para ver os ministérios, para ver a fé de rapto, para ver os mortos em Cristo, para ver a nossa transformação, para ver tudo o que Deus está cumprindo e vai estar cumprindo nesse tempo. É para isso o ensinamento, para ver. Tem um salmo: abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos para ver, para entender as maravilhas. Salmo, vamos lê-lo. Cento e 119, versículo 18. Faz bem ao teu servo que viva e guarde tua palavra. Abre os meus olhos e olharei as maravilhas de tua lei. Sou forasteiro na terra, não encubra de mim os teus mandamentos. Abre os meus olhos, Senhor, para ver, nesse tempo final, tudo da dispensação do reino. O do teu reino, Senhor. E ele também escreve ali embaixo o assento, e escreve trono de misericórdia, era Jesus. O assento ou trono de juízo é, e ele anota, e nota que ali ele tinha escrito um ponto de interrogação e um traço e um ponto de interrogação. Como estamos assim no estudo, como nós estamos assim no estudo, sempre é estudo, mas podemos ter, como nós temos uma câmera aqui perto, nós podemos assim improvisar assim essas fotografias, essa partezinha de fotos. Veja, olhem, vamos ver aqui, para que vejam essa parte onde ele escreve ali. Jesus era, ou seja, o assento de misericórdia era Jesus, o assento ao trono de Jesus, o assento ao trono de juízo é, veja que em azul está um ponto de interrogação e um traço ele tinha deixado em branco, e ele escreve Jesus Cristo em seu anjo, porque o anjo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor que tem estado no meio da raça humana, ou seja, o que libertou o povo hebreu e em porções se manifestou no que nós lemos ali em Moisés, em Noé e em todos esses profetas, e depois veio a ser encarnado em Jesus em toda a sua plenitude. E esse anjo é o que tem estado no meio da igreja, operando, trabalhando o seu Espírito Santo em cada mensageiro. E vejam aqui as Escrituras, aí está Apocalipse 11, estas são as duas oliveiras. Apocalipse um pouquinho mais adiante, ali 6, que é o sexto selo. Apocalipse 14, Apocalipse 19, 14 é o anjo com o selo do Deus vivo. Apocalipse 19, a vinda do Senhor. E Apocalipse, o outro, Apocalipse 17, vejam que é este cavaleiro, este confronto. Veja, tudo
o que representa este assento ou trono de juízo em todas estas escrituras, o qual é o cumprimento neste tempo final do assento ou trono de juízo. Apocalipse 11, as duas oliveiras. Ou seja, que esse instrumento é Apocalipse 11, Apocalipse 14, Apocalipse 19, Apocalipse 17, mas lembrem que é o mesmo Espírito Santo operando esses ministérios no cumprimento da sua vinda. Página 14, eu continuo. Eu li a 11, 12, a 13, a 14, em cimazinho. Como Moisés disse aqui, até este dia estão velados. Ainda têm seus corações velados. Eles não puderam ver, mas Ele era Deus. E escreve: o assento de misericórdia era Jesus. O sofrimento e o sacrifício. Ele era o assento de misericórdia genuíno à vista de todos. Escreve Jesus, o trono. Como o hino que cantamos, vejam, está à plena vista. Ali Ele está, o poderoso conquistador, desde que rasgou o véu em dois. Ele era o assento de misericórdia pendurado à vista de toda a congregação. E escreve também, Jesus era o trono. E também na mensagem Revelando a Deus, esta mensagem foram pregadas em junho de 64, esse foi 14 de junho de 64, de Revelando a Deus, e o que lemos foi 29 de junho de 64, foram dias depois. Agora vejam nesse Develando a Deus, na página 19, nos diz: agora notem as palavras que Jesus respondeu, porque eles vinham ver quem Ele era e não puderam vê-lo. Eles viram a forma, mas Ele estava em seu templo. Deus estava em seu templo, oculto em carne humana. No Antigo Testamento, estava escondido no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, mas agora ali estava a vista deles, oculto dentro desse trono humano. Ele estava em seu templo, Deus estava em seu templo, oculto em carne humana. Note a palavra que respondeu: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ali ele permanece só. Vê? A hora é chegada, o que breve o Filho do Homem será glorificado e passará dessa terra. E se não chegar até agora, nunca seria capaz de captá-lo. Vê? Hoje. Por que não puderam ver Jesus? Estava mascarado. Deus estava disfarçado. E desenha uma pedra, desenha uma estrela de Davi. Deus estava disfarçado. Os gregos queriam um Deus e estava aqui, mas o véu não permitiu vê-lo. Acontece a mesma coisa hoje, escreve. É o mesmo Deus em seu templo de carne hoje. E ali desenha uma estrela de Davi também, pequena. Não podem ver por razão do véu. O véu cobre o rosto. Aqueles gregos estavam, melhor dizendo, Jesus estava mascarado para os gregos. Notem, ele disse: se este grão de trigo não cai na terra e morre, permanece só. Eles não podiam entender como, porque não puderam vê-lo. Ali está o homem. Eles vêm a ver Deus e viram o homem. Eles vêm ver Deus e eles se topam com o homem. Se deparam com o homem. Vê? Eles não puderam ver a Deus, porque Deus estava escondido para eles. Agora, mantenham isso na mente de vocês. Deus estava velado, oculto, escondido em um homem. Eles podiam dizer: nenhum homem podia fazer isso se não for de Deus. Nenhum homem pode fazê-lo. E como é que está aqui de pé o homem? E as obras de Deus se manifestam através dele. Vejam, eles não podiam entender que Deus estava velado. E lembrem que a terceira etapa
Estamos vendo como Deus está abrindo as Escrituras e dando-nos a conhecer o mistério do sétimo selo pela pregação dos 7 trovões. E os escolhidos podem dizer: não pode ser outra coisa senão Deus trabalhando, porque Ele é o único que pode trazer esse milagre da revelação. E, consequentemente, os escolhidos dirão: esse é Deus. Ou esse é Deus fazendo essa obra por meio de um instrumento, porque Deus sempre usa um homem. Seus embaixadores são os homens. E depois, quando vejam o cumprimento pleno dos milagres e maravilhas internacionais, aí eles vão dizer: realmente, este é aquele que Deus tinha prometido pelos profetas, os quais estamos vendo agora, estes sinais e maravilhas, porque um homem não pode fazer essas coisas se Deus não está com ele. Os escolhidos dirão: ah, eu já sabia. As fátuas vão dizer como Tomé, e terão que ver para crer. Por isso Tomé disse: Senhor, agora sim eu creio. Ou seja, e ele disse: porque vistes, agora tu crês? E aí ele disse: põe o teu dedo, põe a tua mão e não seja incrédulo. As fátuas verão essa manifestação, mas já nos milagres e maravilhas, e aí é que vão crer. Ele estava velado em um homem, como ele sempre tem estado. Vê, é sempre a sua forma. Mas ele estava velado para eles, ele estava em seu templo humano. E desenha uma estrela de Davi e escreve: Deus velado no templo humano. Deus estava em um templo humano? Por favor, sejam cuidadosos. Agora ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Veja, Deus velado se escondendo do mundo, velado em um ser humano. Vejam como sempre o amor de Deus expressado através de um profeta, como quando ele está nos dizendo isso, aí ele os adverte, diz: por favor, sejam cuidadosos, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqui estava Deus. Aqueles gregos dizendo: queremos ver a Ele. E Jesus disse: um grão de trigo tem que cair e morrer. Você tem que morrer a todas as suas ideias. Tem que se desfazer dos seus próprios pensamentos. Como nós lemos na mensagem de Sansão: uma vez mais, Senhor, é preciso deixar todos esses pensamentos, ideias humanas e todas estas coisas. Ou seja, é preciso se desfazer de todas as coisas do mundo. Tem uma palavra que ele usa ali nessa mensagem, porque é um requisito para receber ao enviado de Deus. Ali eles tinham que morrer às suas ideias, tinham que se desfazer dos seus próprios pensamentos. Da mesma forma que aqueles discípulos fizeram, eles não podiam explicar aquilo de comer seu corpo e comer sua carne. Agora vejam, eles já tinham morrido a essas coisas. Eles tinham morrido para um princípio, tinham morrido para Cristo. Não importava o que ele fazia, nem o quão derrotado ele parecesse. Eles criam nele de qualquer jeito e desenham uma estrela de Davi. Eles podiam ver naquele homem, um homem que comia, bebia e andou com eles, falou com eles, usava o mesmo tipo de roupa que eles usavam, pescava, dormia e todo o resto, nascido aqui na terra, mas esse era Deus.
Assim que os gregos não puderam vê-lo porque ele estava escondido para eles em um corpo humano. Notem a sua palavra para eles. A menos que este grão de trigo caia na terra, Deus escondeu na forma de um homem, se escondendo da sua vista. Eles tão só podiam ver o homem, mas aqueles predestinados viam a Deus. Uns viam o homem, outros viam Deus. E ele escreve Deus velado em um ser, Deus velado em um ser humano, você crê. E uma estrela de Davi ali, vê, ele era Deus velado em um ser humano. E ambos estavam corretos, os gregos e os predestinados. Mas a fé de você, nisso que você não vê, você crê de qualquer jeito. Deus velado em um ser humano, ele estava nessa carne e essa carne era o seu véu. O véu foi rasgado para que Deus fosse manifestado. No Velho Testamento, sim. Ou seja, pagar, tem um preço pelo qual a pessoa tem que pagar. Ali, Sansão, eu disse que Sansão, uma vez mais, Senhor, na mensagem uma vez mais, Senhor, vejam, Sansão sabia que tinha que pagar um preço. Por isso que ele pediu, ou seja, o preço era a sua própria morte. E para receber as promessas de Deus, tem que pagar um preço. Se desfazer de todas as ideias, veja, aqui ele também fala isso, que há um preço pelo qual tem que passar e pagar para obter as bênçãos de Deus. A pessoa não pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e servir ao mundo. Ou serve ao mundo, ou serve a Deus. Não pode ser morno e nem frio. No Velho Testamento, Deus estava escondido quando estava em seu trono de misericórdia. E ele escreve o trono de misericórdia mediante um véu e uma estrelinha de Davi. No trono de misericórdia mediante um véu, no Velho Testamento, Deus estava em seu templo, mas o povo entrava e adorava assim. Mas lembrem, tinha um véu, amém, que Deus ocultava. Eles sabiam que Deus estava ali, eles não podiam vê-lo. Aquela coluna de fogo não voltou a aparecer ali. Vocês notaram? Não teve outra ocasião na Escritura, desde que aquele pilar de fogo se escondeu atrás daquele véu, na qual voltasse a se mostrar novamente, até que veio de Jesus Cristo. Deus estava velado. Quando ele esteve na terra, ele disse, eu venho de Deus e volto a Deus. Paulo, depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, em seu caminho a Damasco, ali estava de novo aquele pilar de fogo. O que era? Tinha saído do véu. Glória a Deus. Ele estava atrás do véu. Agora, ele estava atrás do quê? Véu de carne. Vejam. Pele de cortina atrás do véu. E quando esse véu foi rasgado no dia da crucificação, o véu em que ele estava envolvido foi rasgado no dia da crucificação. O trono, assento de misericórdia, se viu à plena vista. Agora, os judeus não podem entender como que Deus podia ter misericórdia por um povo pecador e perdido, como somos nós. Mas eles não podiam ver a esse que estava dando misericórdia, porque ele estava escondido. Ele estava atrás do lugar de misericórdia no interior, coberto de uma pele de cortina que pendurava para escondê-lo. Não podiam ver, ele diz ali, a esse que estava dando misericórdia. Não puderam ver a esse que estava dando misericórdia. Como é nesse tempo final? Ou seja, a mesma coisa que fizeram os judeus, os gentios vão fazer do mesmo jeito. Isso nós vamos ver agora, mais à frente.
Anteriormente, se qualquer homem entrasse atrás desse véu, era morte súbita. Como nós já recebemos uma lição aqui há alguns minutos, se você pode receber. E atrás daquelas peles, até os filhos dos sacerdotes, um deles tratou de fazer em uma ocasião e morreu. Esses foram os filhos de Arão. Não entre atrás desse véu. O homem que entrou atrás, reticências, porque não tinha redenção alguma ainda ali. Era apenas potencialmente, e qualquer coisa potencial ainda não é a coisa real. Vocês podem escrever isso. Qualquer coisa potencial ainda não é a coisa real. Veja, apenas potencialmente havia redenção. O pecado era coberto. Não remetido, ou seja, quero dizer, não era remetido. Remetido quer dizer divorciado e lançado de lado. E ele escreve aí, o potencial ainda não é o real. E desenha uma estrela de Davi. E o sangue de cordeiros e bodes não podiam fazer isso. Assim que o Senhor se escondia atrás de um véu. Agora, atrás daquele véu, onde ele se escondia, entrar ali, um homem cairia morto se entrasse ou tentasse entrar atrás do véu. Mas desde Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, reticências, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de alto a baixo, de forma tal que o assento de misericórdia foi visto plenamente. E escreve, Deus enviou fogo, relâmpagos, etc., para rasgar o véu. Mas eles estavam cegos demais para poder ver. Como Moisés disse aqui, Paulo disse, lendo de Moisés, quando Moisés é lido hoje, o véu ainda permanece em seus corações. Ó irmão e irmã, foi isso que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado. E Deus esteve à plena vista deles pendurado na cruz. Ele estava à vista, mas eles não puderam vê-lo. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? E escreve, na segunda vinda, os gentios fazem a mesma coisa que os judeus fizeram na primeira vinda. E desenha ali uma estrela de Davi. Oh Deus, quando eles têm tido as eras da igreja do Filho de Deus, mas quando agora o véu destas denominações e coisas, este véu de tradição que temos tido desde Pentecostes, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, há coisas que as pessoas podiam dizer, nos dias dos milagres, os dias dos milagres passaram, essas coisas, e Deus tirou o véu e o trouxe à plena luz, e eles estão preparados para voltá-lo a crucificar. Assim, exatamente. E escreve, o crucificarão novamente. Ou seja, diz que é uma crucificação atualizada, com blasfêmias, com zombarias e todas essas coisas. O Deus revelado à plena vista, eles tinham que ter visto de pé ali, mas ele era muito comum, ele era um homem ordinário, eles não podiam vê-lo. Veja, ali estava um homem. Bom, eles disseram, essa pessoa, de que escola ele vem? Mas lembrem, quando aquela lança tocou o seu corpo, esse espírito o abandonou. O templo, a caixa de sacrifício se virou e o relâmpago entrou ao templo e rasgou o véu. O que aconteceu? Ali estava o seu Deus pendurado no Calvário e eles estavam cegos demais para vê-lo.
foi colocado à sua plena vista e ainda não o veem, estão cegos. Deus velado em um ser humano escreve uma estrela de Davi e desenha uma estrela de Davi. Agora, a quem ou que ministério estarão colocados à plena vista e ainda assim não vão crer? Moisés e Elias. Aos ministérios de Moisés e Elias, esse instrumento, vejam, como também se cumprirá esta porção ali, que o irmão Branham disse. Ali estava o seu Deus pendurado no cavalo, eles estavam cegos demais para vê-lo. Foi posto à sua plena vista e ainda não o veem. Ele diz que vão colocar ele na praça, e como tem sistemas de comunicação, o mundo todo vai ver essa notícia. Os gentios vão colocar ali, exposto à plena vista. Mas vai acontecer a mesma coisa que o povo hebreu. Os gentios não verão. Lembrem que ele se apresentou a Paulo depois disso e a Pedro na prisão como o pilar de fogo. Vocês lembram? Mas nos últimos dias ele deve voltar novamente. Mas um pilar de fogo deve voltar, retornar para manifestar o Filho do Homem. Onde vemos o pilar de fogo? Na carpa. Tem que voltar de novo a esta coluna de fogo, o irmão Branham disse. Apareceu a Pedro no cárcere, apareceu a Paulo no caminho a Damasco, viu essa luz, que disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa dá coices contra o aguilhão. Paulo reconhecia essa voz e essa luz e disse: Senhor, quem és? Eu sou Jesus. Vejam, é o mesmo Jesus, é o mesmo anjo do pacto, porque o homem o nome está no anjo do pacto, por isso desta luz ele podia dizer: eu sou essa luz. E este mesmo pilar de fogo tem estado em todas as eras, em cada mensageiro, em uma porção. E na era de pedra angular, que é o lugar santíssimo, vejam, no lugar santo vinha como uma lâmpada, mas não era a luz completa. Era, digamos, uma luz que representava essa grande luz, até que chegasse ao lugar santíssimo, onde seria a luz plenamente, completamente. E esse pilar de fogo diz: tem que voltar para manifestar o Filho do Homem, para mostrar a palavra, a luz. As tradições que têm sido, será expulsa, nada impedirá, será feito de qualquer jeito. Poderão pular, saltar, sapatear, como uma criancinha, poderão sapatear, bater os pés, mas Deus cumpre o que Ele promete. Ninguém vai impedir Ele. Vai ser feito de qualquer jeito. Deus simplesmente destroça essas denominações e tradições. Que tipo de espírito será o que Ele fará? O mesmo que Ele fez no início. Veja, é o mesmo Deus. Vejam o que Ele fez nos dias de Elias e nos dias de João. Não digais entre vós mesmos que tens Abraão como pai, porque Deus é capaz de levantar filhos de Abraão dessas pedras o vem. Não pense, porque eu pertenço a isso, ou pertenço àquilo. Vem Deus rasgando o véu. Vejam, para demonstrar quem é Ele. Vejam, vigie o véu quando
rompe, quebra, que agora encontramos agora. E em uma ocasião, se o homem entrasse a este véu, era morte súbita. Agora, não passar através dele é morte, e vai ser morte não passar através da manifestação de Deus nesse tempo final, através desse véu dos ministérios de Moisés e Elias. Está dentro? Está na era de pedra angular em um lugar seguro. Está fora? Significará morte na grande tribulação. E alguns até morte espiritual receberão. Amém? Se você não pode romper este véu de tradição, romper esta parede denominacional para ver a Deus em seu poder, é morte. Naquela ocasião, era mortal penetrar o véu. Hoje, não penetrá-lo traz morte. O assento de misericórdia em pleno está à vista. E escreve assento de misericórdia. Qualquer um pode vê-lo. O véu foi rasgado, glória a Deus. O assento de misericórdia em pleno está à vista. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, nesta mensagem que estamos lendo, o juízo começará pela casa de Deus. Vem que o que Cristo é para Deus, o será um instrumento que Deus tenha para Cristo. Ou seja, o que Cristo é para Deus, o será para Cristo um instrumento que Ele tenha. É por isso, na mesma forma na qual Deus tem operado com Cristo, Cristo opera com o vencedor. E na página 48 da mensagem, Revelação capítulo 4, parte 2. E também nessa anotação, mas vamos primeiro ler na página 48, abaixo, diz: como os vimos agora, esse era o trono de Deus no céu. Moisés o exemplificou na terra. Era o trono de Deus porque o seu tribunal estava representado aqui na terra, no lugar santíssimo. E escreve o trono de Deus, tribunal, lugar santíssimo, e desenha uma estrela de Davi, lugar santíssimo de juízo. O trono de Deus, tribunal de juízo, lugar santíssimo. Todo Israel vinha a esse lugar para encontrar misericórdia, porque Deus se encontrava apenas debaixo do sangue derramado, falando do tabernáculo de Moisés. Agora, escute a respeito. Então, a glória do Shekinah se levantou desse propiciatório um dia e se estabeleceu em outro tabernáculo. Amém? O Pai não julga ninguém, senão que deu todo o juízo ao Filho, o tribunal de Deus. Tu falas contra mim, e isso te será perdoado. Jesus está falando o trono de misericórdia, o real, que foi potencialmente tipificado, representado nos cordeiros e bodes no Antigo Testamento, e por isso eram cobertos. Mas veja, os filhos de Arão não podiam entrar atrás do véu, porque ainda não tinha sido feito o sacrifício perfeito. Potencialmente, isso estava representando o Cordeiro perfeito. Agora, esse trono falando diz, ou seja, Jesus, tu falas contra mim, isso te será perdoado. Fala de outro, vem outro propiciatório. Ele escreve trovão e escreve Moisés e Elias. Vê? E escreve outro propiciatório vem. Você pode falar contra o Filho do Homem e eu te perdoarei. Ou seja, contra Jesus. Isso é Jesus falando. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas e uma palavra contra ele nunca será perdoado.
E escreve a blasfêmia contra o Espírito Santo. Página 475, vejam. Eu não sou o primeiro a odiar o errado, e também quando as pessoas contam coisas mentirosas, mas eu amo a verdade bem fundada. Não importa o quanto interrompa aqui ou ali, se é a verdade, com o tempo Deus mostrará que é assim. Mas, como que disse Gamaliel, vejam, deixem essas pessoas, deixem eles quietos, pois se não é de Deus, vai desaparecer. Mas se é de Deus, vamos nos encontrar contra Deus e o seu programa. Assim que, deixe-os quietos, ou seja, fiquem caladinhos, fiquem quietos. Porque se é de Deus, ou seja, tem uma pessoa que por sentido comum, por senso comum, deu essa recomendação a eles ali, porque se não era de Deus, ia desaparecer. Esse movimento ali, mas se fosse de Deus, então tremendo problema que vão procurar, porque estariam contra Deus mesmo, e tremendo problema eles procuraram. Se é a verdade, com o tempo Deus vai mostrar que é assim, mas se Ele não mostra assim em um desses dias, muito em breve, então minha visão não foi correta. Ele escreve da capa, onde mostrará, diz muito em breve o mostrará, na visão da carpa. Vem? Onde eu me ponho? Você me diz, irmão Branham, quando será? Eu não posso dizer a vocês porque eu não sei, mas um desses dias pode ser que não voltemos nos ver mais sobre essa terra, mas sim, nós nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo. E aí nós lemos que o trono de juízo é o seu anjo, e o seu anjo está manifestado no meio da sua igreja, onde se encontraria também os da sexta dimensão para ter um juízo ali. Vejam, a sexta dimensão se encontraria diante desse trono de juízo. Por isso ele disse, algum dia pode ser que nós não nos veremos mais nessa terra, mas sim nós nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo. Quando disseram ao irmão Branham que ele disse, eu quero ver Jesus, ele está mais acima. Ele virá a ti e te julgará. Aí está o trono de juízo. E qual é esse trono? Ele nos disse ali que são os ministérios de Moisés e Elias neste novo propiciatório, o qual estaria na terra antes da grande tribulação, em um espaço de tempo de misericórdia para os escolhidos. E depois que termine ali o seu ministério, eles passarão à sexta dimensão, e na vinda desse poderoso exército de Apocalipse 19, com todos os das eras e do nosso tempo, vejam, então retornam à terra em sua vinda para trazer aos da sexta dimensão,
aos corpos eternos e glorificados, e aos que estão vivos, ao vê-los, serem transformados. Então saberão que naquele quarto a revelação me veio de Deus, como tem me vindo todas as outras. Os mistérios desse selo não foi revelado porque foram 7 trovões que trovejaram, e ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito. Não estava escrito. Agora continua dizendo. Vejam o que eu falei a vocês do livreto que ele escreve, em outro livreto ele escreve. Se o sacrifício é tirado do lugar de intercessão no céu, esse trono se converte em um trono de juízo. E ninguém pode chegar a este trono de juízo, onde haverá misericórdia para os 144 mil hebreus, aspas, no templo de Cristo em sua igreja, onde Cristo estará em toda a sua plenitude no último dia. Agora vejam onde os 144 mil estará então recebendo misericórdia sob a festa da expiação. Na mensagem A Restauração de Todas as Coisas, pregado 25 de novembro de 2006, em Osasco, São Paulo, Brasil, diz, aqui ele nos fala das 5 manifestações. E eu quero ler assim, ou seja, das 5 ocasiões onde o poder de Deus foi manifestado, aí no tipo de Irmão Branham fala, os tipos e figuras falam claro do que vai acontecer. Por exemplo, a cura da esposa do reverendo William Branham, pela palavra criadora sendo falada à distância, nos fala de cura divina à distância. Portanto, não tem que se preocupar se vocês não estão com as suas congregações naquele lugar, ou seja, onde está a carpa. Tem meios de comunicação, como internet ou satélite, através do qual estarão vendo mais de perto o que estará acontecendo no cumprimento dessa visão da carpa. E também muitos estarão recebendo benefícios, como os que estarão ali presentes. Também, porquanto a esposa do reverendo William Branham representa a igreja, vejam, isso nos fala de cura para a igreja e também para todas as pessoas que a necessitem. Isso seria a primeira. A salvação dos filhos de uma irmã chamada Hadis Rai, ou seja, seria a segunda, nos fala de salvação para os parentes dos crentes em Cristo. Por isso foi visto na visão da carpa, chamamento ao altar e pessoas chorando com as suas mãos levantadas. 3. Estamos enumerando. Nós, falando também a tempestade, isso nos fala do poder de Deus manifestado sobre a natureza. A quarta nos falou também a respeito da ressurreição de um peixinho. O cristianismo está representado nos peixes, por isso Cristo disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso corresponde à era de peixes, à era do cristianismo. Também vejam, este peixinho que foi ressuscitado meia hora depois, nos fala dos escolhidos do tempo final, que morreriam fisicamente e serão ressuscitados neste tempo da terceira etapa. Vejam como se move a ressurreição. E ele escreve a ressurreição na carpa, como se move, porque é aí onde vai acontecer. E também os mortos em Cristo de outras eras, o qual foi também representado na ressurreição de Lázaro, com esta grande voz que chamou Lázaro do sepulcro, a mesma voz que chama a igreja para subir, a mesma voz que chamou João a subir. Tem um extrato no livro de citações, na página 103, onde ele nos diz, veja algo aqui, parágrafo 896, e vamos aqui fazer a mesma coisa, para que vocês vejam
esta partezinha aqui, o irmão Branham lê a parábola da grande ceia e diz: agora, notem que há 3 etapas ou 3 chamados a ele. Primeiro, foram chamar os que estavam convidados. Foram chamar aos que estavam convidados. Vejam. Bora ver se pode ler daqui mesmo. Foram chamar aos que estavam convidados. E ele, aí desenha uma seta, a 7ª era, vejam, a pirâmide ali do lado. É que não tem a pedra angular acima, porque nós já vamos chegar a ela. A primeira, vejam, foi chamar os que estavam convidados aí na 7ª era. E não fizeram. Então, saiu uma campanha de cura. E aí, a seta está a parte daqui, da parte de cima da 7ª era, outro chamado. E foram trazer os cegos e mancos, e ainda tinha campo, e obrigaram aos bons e os maus, e aos indiferentes, que tinham que vir. E aí desenha uma pedra angular, e a seta a pedra angular. Aí estão os 3 chamados a subir. Aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E em cada um teve uma voz para subir mais acima. De Lutero a Wesley, de Wesley ao irmão Branham, do irmão Branham. Aí esse espaço da brecha, onde estava o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Gabriel. Mas depois se ouve outra voz, uma voz mais acima. Mais acima de onde estava, o irmão Branham disse na visão da carpa, que estava falando a coluna de fogo a alguém, mais acima de onde eu estava. E lembre que o 7º anjo estava nessa brecha precursando. E mais acima é a pedra angular. E se estava falando a alguém, pois tinha que ser alguém vivo que estava no meio da igreja. Continua dizendo, depois também os esquilos, essa seria a 5ª, falando a criação, coisas que não existiam, e depois as comeu. Deus colocou na boca de Moisés a palavra criadora para dizer que viria o maná do céu e que viria aves também. E Jesus também falou a palavra criadora e multiplicou os pães e os peixes. Portanto, haverá poder. A palavra criadora que Deus colocará na boca daquele instrumento que tenha para essa etapa do cumprimento da visão da carpa. Onde ele colocará essa palavra, o irmão William diz aí? Naquele instrumento que ele tenha para essa etapa do cumprimento da visão da carpa. E aí, pela palavra criadora, muitas coisas que não existem virão à existência. Como que disse a vocês dos membros do corpo que perderam algumas pessoas, os quais serão criados. Esse mesmo poder também está mostrado em Apocalipse 11, porque na página 136 do livro de citações diz que os grandes milagres serão para Moisés e Elias, e os grandes milagres correspondem à 3ª etapa para o cumprimento da visão da carpa. Aí estarão esses ministérios, o de Moisés, Elias e de Jesus, operados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, vejam na página 32 do livro de citações, nos diz
Parágrafo 268. O Espírito Santo cobre a terra, mas está quase impossibilitado até que entre em você e em mim. E desenhe uma estrela de Davi. Deus está dependendo de você e de mim. Vê o Espírito Santo. A terra está cheia do Espírito de Deus, mas está derramando fora. Mas ele não pode operar até que vem dentro de nós. Nós, os seres humanos, para operar. E ele escreve: para o Espírito Santo operar, tem que ter um homem. Onde estará o Espírito Santo operando esses ministérios? Em um homem, em um véu de carne. Deus dando sabedoria e inteligência a seus filhos para fazer a obra que lhes foi encomendada. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.